Bom dia, senhoras e senhores. Vou falar sobre o quinhentismo. O quinhentismo é um período literário que se refere aos primeiros textos produzidos no Brasil durante o século XVI. O termo quinhentismo deriva do número 500, que corresponde ao século XVI, quando o país foi descoberto pelos portugueses. Os textos produzidos nesse período são, em sua maioria, relatos de viajantes, cronistas e historiadores que documentaram sobre a nova terra, seus povos e costumes. São textos que, pela observação minuciosa e descritiva da paisagem e dos habitantes do Brasil, e pela tentativa de compreender a diversidade cultural e os modos de vida dos povos indígenas. Os principais escritores quinhentistas são Pedro Vaz de Caminha, autor da Carta de Pedro Vaz de Caminha, que descreve a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, e o padre José de Anchieta, responsável por diversos textos em prosa e versos que descrevem a cultura indígena e a colonização portuguesa. A literatura quinhentista foi uma importante forma de documentação histórica, já que os escritos retratavam as características do país recém-descobertos e ajudavam a compreender a cultura dos povos que já habitavam a região. Além disso, esses textos também tiveram um papel fundamental na construção da identidade nacional brasileira, já que foram uma das primeiras formas de expressão escrita em solo brasileiro. Apesar de não terem sido produzidos com um intuito artístico, os textos quinhentistas apresentam uma linguagem rica em detalhe e informação que despertam interesses de estudiosos e curiosos até os dias atuais. O quinhentismo, portanto, é um período importante da literatura brasileira que merece ser valorizado e estudado. Agora vamos com o Gabriel Lima, que vai entrevistar alguns estudantes do Instituto Federal. Guilherme, bom dia a todos. Estamos aqui para fazer algumas perguntas para alguns alunos sobre o quinhentismo. O quinhentismo influencia hoje em dia no Brasil. Estamos aqui com Matheus Souza. Qual é a sua idade? 17 anos. Matheus, o quinhentismo hoje em dia influencia em quê? O que passa na sua mente quando vem a palavra quinhentismo? Olha, o quinhentismo, quando na minha mente, eu me lembro lá do meu primeiro ano, quando eu ainda estou cursando o ensino médio, só que eu estou no terceiro ano. Mas eu me lembro da minha professora Inara. Infelizmente, eu não tenho mais aula com ela hoje em dia, mas eu ainda me lembro de algumas aulas dela sobre literatura. Bom, o quinhentismo, ele data do ano 1500. Basicamente, era na época que os portugueses chegaram no Brasil. Acho que todo mundo sabe o que é isso. Olha, o quinhentismo em si, ele fala sobre as cartas que os portugueses fazem, no caso, os escritores. Não são todos os portugueses que sabiam escrever naquela época, eram só os caras que escreviam, eu não me lembro o nome deles ao certo. Um deles foi Pedro Vaz de Caminha. Ele fazia algumas questões e mandava para o rei falando descrevendo o Brasil como era naquela época. Sobre as Índias, os índios, como é que o povo daqui se vestia. No caso, na época eles não se vestiam, né? As pinturas dos corpos, as árvores que eles tinham ao redor. Falava basicamente mais descrevendo de tudo. Falava os recursos que tinham naquela terra. E ainda dava acrescentava algumas coisas para deixar mais exaltado o Brasil, para poder eles continuarem vindo para o Brasil. E sim, naquela época o Brasil tinha muito recurso, só que ele foi muito explorado. Pelo visto, a professora Inara explicou bem explicadinho sobre o quinhentismo. Outra pergunta, Matheus, para você, a religião sofreu alguma influência sobre o quinhentismo? Com certeza. Basicamente, a religião que nós temos hoje em dia no Brasil é implantada por causa dos portugueses, que é o cristianismo. Olha, naquela época, quando os portugueses chegaram, meio que eles não tinham um método de comunicação igual ao dos índios. Então eles tiveram que tentar, de alguma maneira, fazer os índios o que eles estavam querendo.
Então eles usaram da religião e de alguns outros de alguns outros métodos, mas principalmente a religião. A religião, ela foi muito útil para isso, porque isso conseguiu converter os índios e fazer os seus ideais nos índios. Mas os índios que não quiseram apoiar eles, eram mortos ou deixados para morrer. Então, com isso, dá para a gente perceber como o povo brasileiro acabou sendo alienado. Ele não tem, a massa brasileira não tem a consciência do que eles são basicamente obra de explorações e globalização. Basicamente isso. Por exemplo, Estados Unidos. Qualquer coisa que os Estados Unidos têm é basicamente o ideal de todos os países. Capitalismo e seguir a estrutura dos Estados Unidos, ou tentar seguir. Como no caso do Brasil, ele tenta, mas não consegue acompanhar os Estados Unidos, porque falta muita coisa, como industrialização e outras coisas que não é esse assunto possível que você pergunta. Muito bem, sua linha de raciocínio. Obrigado pela sua opinião, Matheus. Dando continuidade, falando sobre o quinhentismo, perguntando para os cidadãos o que seria, estamos na busca de mais um cidadão. Oba, bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Tiago. Qual a sua idade? 18. Tiago, para você, o que é o quinhentismo? Bom, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu estava no primeiro ano. E a minha professora era a Inara, minha professora de português. E ela dizia que o quinhentismo é datado pela chegada dos portugueses no Brasil, onde eram produzidos alguns tipos de cartas e por escrivões e navegadores. E essas cartas foi o que datou realmente o quinhentismo. Muito bem, Tiago. Você poderia me dizer um exemplo de um escritor? Um bom exemplo dos escritores é o Pedro Vaz de Caminha. Muito obrigado, Tiago, pela sua opinião. De nada. Encerrando aqui as entrevistas, falando sobre o quinhentismo, perguntando para os cidadãos sobre seu conhecimento sobre ele, encerramos. Desgrama, eles confundiu B com T. Quando o país foi. Peraí, pausou, né? A gente corta. Tenta levantar. Quando o país foi descoberto pelos portugueses. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Estamos aqui para entrevistar alguns alunos falando sobre quinhentismo, fazendo algumas perguntas básicas. Estamos aqui com Tiago, só um breve comentário. Eu queria relatar para você uma entrevista passada que eu fiz de uma pessoa igualzinha a você. Para os cidadãos sobre ele. Estamos em busca de mais uma pessoa. Uma idade sobre o quinhentismo, sobre o que as pessoas conhecem sobre ele. Estamos atrás de mais pessoas. Oi, bom dia. Qual é o seu nome? Tiago José Pinheiro. Qual a sua idade? 14 anos. Não, 14 não. Continuidade sobre o quinhentismo, o que as pessoas sabem. Nossa. Falando sobre isso. Bom dia a todos, estamos aqui para entrevistar alguns alunos para falar sobre quinhentismo, fazendo algumas perguntas básicas. Estamos aqui com Matheus Souza. bom dia, Matheus.